Os irmãos acharam o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. O título diz assim: Em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de avô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Por enquanto, só até aqui. Nós vemos aqui as palavras de Paulo para os presbíteros de Éfeso. Ele está na cidade de Mileto e manda chamá-los para uma despedida. Por quê? Porque Paulo já estava no final da sua trajetória missionária, apostólica. E era a última vez que ele veria aquele povo. Era a última vez. Aleluia, então, glória a Deus. Foram suas últimas palavras, né? Suas palavras de despedida. Conforto, consolo, alerta para aquela igreja. Então ele manda chamar os líderes, os presbíteros da igreja, os pastores, para que então pudesse falar com eles. Ele vai dizer: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Então nós aprendemos aqui já, no começo dessa palavra, que servir ao Senhor não significa que haverá somente momentos de alegria, ou de glória, ou de exaltação. Paulo vai dizer que serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, ou seja, com momentos terríveis, perseguições de judeus que fizeram ciladas para ele, para matá-lo, para acabar com sua vida. Quantas das vezes os judeus quiseram matar Paulo? Teve lugares, né? Teve um lugar que teve que colocar ele num cesto em cima do muro da cidade e descer com uma corda. Ele teve que fugir de noite, escondido. Por quê? Porque queriam matá-lo. Por que queriam matá-lo? Por causa do Evangelho, tão somente por causa disso. Né? Por que mataram os mártires? As crianças ficam quietas agora. Hein? Vieram na hora da palavra, agora tem que ficar quieto. Por que mataram os mártires? Não era só porque eles criam no Evangelho, mas é porque eles pregavam o Evangelho também. Porque se eles crescem tão somente para eles, não seriam mortos, né? Mas eles criam e pregavam, e falavam, anunciavam para todas as pessoas. Então por isso que eles morriam. Paulo era desses, era aquele que não somente cria, mas que falava, divulgava a verdade do Evangelho. Pregava tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Essa era a pregação, era o ensino do apóstolo Paulo. Ele ensinava o povo de Mileto, ou o povo de Éfeso, ou o povo de Corinto, de Roma, a ter uma vida melhor aqui agora, como muitos querem ensinar hoje na igreja moderna. Ele ensinava o povo a como vencer o diabo, como ser um homem próspero, um empresário bem-sucedido. Não. O que ele ensinava ao povo era simplesmente isso aqui. Era o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ia pregar, a mesma coisa. A Bíblia diz que quando ele foi pregar pela primeira vez, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma mensagem simples, mas profunda. Por quê? Porque o arrependimento, muitas pessoas confundem arrependimento com tristeza e com lágrimas. Embora possa haver lágrimas, possa haver tristeza no arrependimento. Mas o arrependimento significa mudança de comportamento, mudança de caráter. E em Éfeso,
Deus usou Paulo grandemente ali naquela cidade. Não só em Éfeso, mas em várias cidades. A ponto de o povo abandonar os ídolos para se converter ao Deus vivo. Então Paulo já tinha pregado em Éfeso. Foi tão grande o impacto de Paulo naquela cidade que o comércio da idolatria faliu. Literalmente faliu. Olha só. Lá em Éfeso havia um templo da Diana. Diana dos Efésios. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, era dos maiores lugares. Era como Aparecida aqui lá em São Paulo. Onde é? Cidade Aparecida do Norte. Agora eu lembrei. Aparecida do Norte. Uma cidade que tinha um monumento que toda a região da Ásia conhecia. Só que Paulo começou a pregar. Ele pregou o quê? Está escrito aqui. O arrependimento para com Deus. Ou seja, abandonem os ídolos e se convertam ao Deus vivo. E o povo ouviu. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias em Éfeso. A ponto dos lenços e aventais dele, as pessoas levavam para os enfermos serem curados, os demônios saírem. Então, houve um grande derramamento do poder de Deus nessa cidade. E muita gente se converteu, e muitos obreiros, presbíteros, foram levantados. E é exatamente eles que Paulo chama para ter com ele agora, para falar sobre a sua despedida. Então, nós observamos o quê? Que Deus é fiel, irmãos. Deus usou o apóstolo Paulo. Ele estava indo embora. Ele não era um homem apegado a nada desse mundo. Então, para ser um missionário, para ser um homem de Deus, você não pode ser apegado a nada desse mundo, sabia? Porque se você for, já fica difícil. Se a gente for apegado à cidade, já fica difícil, não fica? Talvez nem apegado à casa, bem materiais, mas se for apegado a esta cidade, minha família está tudo aqui. Não, Paulo não tinha nenhuma corda que prendia ele. Era preso pelo amor de Deus, pelo amor do Evangelho. Então ele vai embora de Éfeso. E agora ele está passando perto desta grande cidade, aonde também quase mataram ele, os líderes do culto a Diana quiseram matá-lo por causa que eles estavam empobrecendo, né? Eles estavam mais comercializando. Eles poderiam ter se arrependido também, né? Em vez de comercializar ídolos, poderiam comercializar outras coisas, mas não, quiseram matar com Paulo, mas não conseguiram. Então Paulo está dizendo: servi o Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Então o homem dessa magnitude, aleluia, que tinha o apóstolo Paulo, era muito humilde, porque se não fosse, ele teria se exaltado, né? Era tanto elogio que ele recebia. Ele recebia muita crítica e perseguição, mas era muita gente querendo adorá-lo como Deus também. Olha, este homem, o lenço dele cura, o lenço dele expulsa demônio. Esse homem aqui é um Deus, praticamente, porque lá em Roma eram muitos ídolos que existiam. Os romanos adoravam vários ídolos, só que Paulo continuou humilde. Certa feita, quietinho agora, sem cantar, silêncio, tempo de ouvir agora, não de falar. Então, Paulo pregando a palavra de Deus, falando do Evangelho do Senhor, ele, certa feita, junto com Barnabé, sua primeira viagem, as pessoas disseram que ele era Apolo, né? O Deus Apolo. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes e fala para o povo não fazer aquilo, então eles apedrejam ele até a morte. Só que ele não morreu, né? Fingiu-se de morto. Já leu esse texto? Está em Atos dos Apóstolos. Então Paulo sofreu muita humildade, lágrimas e provações. Então você está servindo a Deus hoje na igreja? Está servindo ao Senhor? Pode ter certeza que vai ter que ser com toda a humildade, lágrimas e provações. Então essas 3 coisas vão acontecer conosco também. Vamos para o verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça
de Deus. Por enquanto só até aqui. Isso é difícil, hein? Ele já sabia o futuro. Deus já tinha revelado para ele o futuro da vida dele. O que ia acontecer. Deus já tinha mostrado para ele que lá em Jerusalém, para onde ele estava indo, haveria cadeias perseguições. O profeta Ágabo e outros profetas falaram para ele não ir. Não vai, Paulo, fica aqui conosco. Ele disse, não, eu vou. Eu vou porque Jesus me chamou para isso. E Jerusalém, lá está meu povo, os judeus, a minha nação. Então ele foi. Mesmo sabendo que iria ser perseguido, iria ser preso, ele foi. Jesus também foi para Jerusalém, sabendo tudo o que ia acontecer. Ele correu? Não correu, ele foi, não foi para Jerusalém também? Sabendo que ali esperava a cruz, as humilhações. Ele foi. Então, nós vemos a coragem do apóstolo Paulo. E nós vemos também que o Espírito Santo de Deus, ele não só revela coisas boas na nossa vida, ele vai revelar também coisas ruins que podem acontecer na nossa vida, ou dificuldades que teremos que passar. E Deus revelou para Paulo. Mas olha o que ele diz no verso 24, isso é muito lindo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então ele levou literalmente aquela palavra que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus também disse, aquele que amar mais sua esposa, amar mais seu pai, sua mãe, ou amar mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. Então Paulo amava mais a Jesus Cristo, mais o Evangelho, do que a própria vida dele. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Veja, as pessoas dizem para mim não ir para Jerusalém, porque lá eu vou morrer, lá vão me matar. Mas não tem problema, minha vida não é preciosa para mim. Eu vou lá, contanto que cumpra em mim o ministério do Jesus Cristo, cumpra em mim o ministério da pregação, da qual eu sou testemunha do Evangelho da graça de Deus, não tem problema o que vai acontecer comigo. Eu vou, mesmo sabendo do que vai acontecer comigo. Eu vou. Minha vida não é preciosa para mim mesmo. A minha vida já pertence a Cristo. Então, quando o ser humano, quando o cristão chega nesse nível, irmãos, nada mais, pode escrever o que eu estou dizendo. Aí ele vai poder dizer como Paulo, lá em Romanos 8, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Esse era o nível de Paulo. Nós estamos longe de chegar lá ainda, né? A gente até lê Romanos 8. Mas Paulo, tudo que ele escreveu ali, não foi palavras bonitas para nos impressionar. Tudo ele viveu. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nem a nudez. Nada me separará do amor de Cristo. Mas tudo que ele disse ali, ele passou na pele, ele passou na vida, na experiência própria. E disse, nada vai me separar. Por quê? Porque o amor de Cristo é maior que tudo na minha vida. O Evangelho de Cristo, Cristo é maior do que a minha própria vida. Então não tenho a minha vida por preciosa. E quantos estão no inferno hoje? Porque tiveram a sua vida por preciosa. Não quiseram perdoar, receber o perdão ou reconciliação com o próximo, porque tiveram a vida por preciosa. Mas o que os outros vão dizer para mim é o meu orgulho. Quietinho, mocinha, vai sentar ali do lado ali. Vai lá você então. Vai lá. Deixa ela aí, você vai ficar separado. Então, quantas pessoas não se reconciliam por causa do orgulho, porque tem a vida por preciosa. Aquele jovem rico não quis seguir a Jesus, por quê? Porque ele achava a vida dele preciosa, a riqueza que ele tinha. Então, quantas pessoas vão perder a salvação, perderam já, estão no inferno, porque tiveram sua vida por preciosa, quiseram se poupar. Quantos jovens a gente vê de 15, 16? Eu para a igreja? Misericórdia, sou jovem ainda. Quando eu tiver velho eu vou.
vou poupar, ou seja, ele amou a vida dele nessa terra, nesse mundo, mas perdeu, né? Mas Jesus diz, quem perder a sua vida por amor a mim, esse achou. Então Paulo estava nessa meta, não considerava a vida dele por preciosa. Por que não? Porque ele encontrou o tesouro verdadeiro. Não era porque ele não tinha nada a perder. Não, ele tinha muito a perder, que era Jesus Cristo, o seu tesouro verdadeiro. Jesus vai falar da parábola do reino de Deus, da pérola de grande valor, a qual, quando o homem acha ela, ele se desfaz de todas para ter aquela pérola. O que representa isso? Na linguagem humana empresarial, isso não tem lógica, né? Se você tem 10 pérolas, acha uma maior e uma mais valiosa, você vai juntar as que você já tem, não vai? Vai ficar com 11. Mas a parábola diz que ele se desfaz de todas as outras para ter a pérola de grande valor. O que Jesus está ensinando nessa parábola? Que a gente tinha muita coisa na nossa vida que achava importante, valiosa, buscava a satisfação na bebida, no sexo, no dinheiro, buscava o tesouro da vida na família, ou em várias coisas, na religião, na espiritualidade, na idolatria, nas boas obras, na caridade. Mas quando a pessoa encontra Jesus Cristo, o Evangelho, encontra o Evangelho, então ela vê o verdadeiro valor real que é Jesus Cristo, a pérola de grande valor, o tesouro verdadeiro. Por isso que Paulo diz, nada considera a minha vida por preciosa. Apocalipse vai falar a mesma coisa, irmãos. Lá vai falar dos mártires. Lá no Apocalipse capítulo 3 fala da marca da besta, do 666. Mas vai dizer assim, e a perseverança é esta, que aqueles que têm que ir para a morte, vão para a morte. Para a espada, vão para a espada. Por quê? Porque vão morrer, mas não vão negar Jesus. Não vão amar a sua vida nesse mundo. Mesmo que vão perder tudo, mas não vão perder a fé. Vão continuar fiel a Jesus. Então, não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, a reputação, eu não estou preocupado com a minha reputação, que os outros vão dizer sobre mim, Paulo está dizendo. Contanto que se cumpra em mim a carreira e o ministério que está proposto. Para quê? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então aqui você vai ver, Paulo vai dar várias dicas para nós o que ele pregava. Ele pregava o reino de Deus, o Evangelho da graça de Deus, ensinava publicamente, tanto nas sinagogas como nas casas ou em qualquer lugar que chamava, ele estava pregando a palavra de Deus do reino. Verso 26. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Verso 26, aqui vai um alerta para cada um que está aqui. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Deus está falando conosco neste versículo. Aleluia. Nós estamos limpos do sangue das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que moram na nossa vizinhança, das pessoas que convivem. Nós estamos limpos do sangue de todos os samanenses. Paulo está dizendo, hein? Eu estou limpo do sangue de todos vocês. Por quê? Verso 27 é a resposta. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Algumas traduções diz conselho. Nessa aqui diz conselho. Conselho de Deus. Ou seja, ele estava limpo por quê? Porque ele jamais omitiu as verdades da Bíblia. Jamais omitiu as verdades do Evangelho. Jamais deixou de anunciar. Ele anunciou todo o desígnio de Deus. Ele anunciou uma parte. Ele anunciou a parte que ia ser mais vendável para ele. A parte que ia trazer aplauso para mim, eu vou pregar. Mas a parte que as pessoas vão me matar, essa eu não vou pregar. Eu vou pregar que Jesus salva. Mas aqui em Éfeso eu não vou pregar contra idolatria, porque senão eles vão me matar. Não, eu vou pregar todo o desígnio de Deus. E ele pregou. Então não tem coisa melhor do que essa. Você está limpo com o sangue de todos. Limpo por quê? Porque pregou.
o Evangelho, porque anunciou toda a mensagem do Evangelho. Então eu estou limpo. Ele está dizendo para uma cidade inteira, hein? Nós não pregamos a cidade inteira aqui, já pregamos? Acho que nem metade da metade da metade da metade da metade da metade. Então Paulo está dizendo para todos aqueles presbíteros e para todo aquele que representava toda aquela cidade: eu estou limpo de todo o sangue de vocês. Por quê? Porque eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele manda aqueles líderes atender para o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo levantou homens de Deus para pastorear a igreja que é de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o encargo, a obra, o trabalho, tudo é de Deus. Por isso que a responsabilidade é maior. Por isso que Paulo poderia dizer: eu não tenho minha vida por preciosa. Por quê? Porque eu estou servindo aquilo que é mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que o diamante, do que tudo. Qual vai ser a beleza do céu? Se você for para o céu agora, Deus não estiver lá, nem Cristo, pode até estar os anjos, o céu será sem graça, não terá luz. Por quê? Porque a graça do céu, a alegria do céu, não vai ser ver Abraão, Elias, ou o pai que faleceu, ou a mãe. A alegria do céu vai ser e todos verão a Deus. Essa é a alegria do céu. Se Cristo sair do céu, o céu é o inferno. Porque que adianta ruas de ouro, que adianta tanta riqueza se não tiver a presença de Deus ali? Não adianta nada, né? É igual a Moisés, por isso que eu gosto de Moisés. Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais para o povo, eu vou mandar um anjo. Moisés não aceita? Ele não aceita, ele diz: se o Senhor não for conosco, eu não vou. Eu quero que o Senhor vá. Não quero anjo, quero o Senhor. Então, a presença de Deus é fundamental, de suma importância para a nossa vida. Agora aqui vai o alerta, 29. É um alerta que ele diz para aquela igreja, naquela época, quanto mais para a nossa época. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de ensinar vocês, de pregar, de orar com vocês, com lágrimas a cada um. Paulo pregava com lágrimas, não só contentava-se em falar, como eu estou falando aqui, mas ele pregava com lágrimas no rosto. Tem um dos heróis da fé, não lembro o nome dele, não sei se é George Whitefield. Quando ele pregava, se ele não chorasse, ele ficava de uma maneira terrível. Ele terminava a pregação, já ia orar, já ia jejuar, porque ele não aceitava aquilo, não aceitava servir a Deus. Então nós vivemos numa época, irmãos, que nós achamos que as lágrimas já não são mais necessárias, só a alegria é necessária. Culto tem que ser festa, tem que ser pular, tem que ser alegria, tem que ser aquele êxtase frenético. E muitas das vezes, se você vê algum irmão chorando, ou chorando, a primeira coisa que você vai associar a esse irmão é a luta, né? Aquele irmão está chorando porque está em luta, aquele outro está chorando porque está triste, porque passou por luta no serviço. E dificilmente nós vamos ver hoje nas igrejas, raramente, né, a pessoa chorando pela presença do Senhor, chorando por causa dos seus pecados, chorando de arrependimento. Os avivamentos do passado, quando Jonathan Edwards pregava, as pessoas caíam no chão, mas não era no espírito, não, como muito acontece hoje. Elas caíam no chão chorando por causa dos seus pecados, chorando por causa dos seus pecados. Eles pregavam em lágrimas. Os cristãos antigos, os crentes antigos, pastor, os irmãos que têm mais tempo de evangelho sabem, era mal dobrar o joelho na igreja e o povo já começava a chorar.
Por quê? Porque sentia a presença de Deus, porque chorava. Hoje isso não acontece mais. A malemar, dobrar o joelho, o povo dobra hoje. Malemar orar, o povo ora hoje. O povo quer profecia, quer revelação, quer dançar, quer pular, quer palavras bonitas, quer ouvir palavras agradáveis, mas ninguém quer mais chorar. E Paulo alerta, vai chegar um tempo, irmãos, que os lobos entrarão na igreja. São lobos vorazes, não vão poupar o rebanho, não vão poupar, seja ovelha nova, seja ovelha velha, eles vão atacar quem estiver na frente, quem estiver dando moleza, quem não estiver vigiando, dando bobeira, eles vão atacar. E olha o que Paulo vai dizer, e o que me dói mais é saber que dentro de vocês que aprenderam comigo, que eu preguei para vocês por 3 anos, noite e dia, anunciando todo o conselho de Deus, pregando o evangelho, com lágrimas. Dentre vocês que me ouviram por 3 anos, vai se levantar homens perversos, que vão falar coisas perversas para fazer com que os discípulos vão atrás de vocês. Então todo homem que leva outro atrás dele e não de Cristo é um falso profeta. Pode ter certeza disso. A pessoa que faz um outro ser dependente dele não é um profeta de Deus, porque o profeta de Deus, ele vai ensinar o homem a andar com as próprias pernas diante de Deus. Amém. O profeta Elias ensinou Eliseu a andar, não foi? Senão Elias tinha sido arrebatado, acabaram tudo. Por que Eliseu continuou? Porque tinha aprendido a andar com as próprias pernas. Agora, esse tempo que nós vivemos, as pessoas têm uma tão grande dependência do pastor hoje. Já passei por muitas igrejas, denominações, e vejo isso acontecendo muito. As pessoas dependem tanto do pastor, que se o camarada desviar, a maioria vai junto. Por quê? Porque está dependendo do homem. E é o homem de Deus, não estou falando que não é. Mas se for um lobo, aí fica pior ainda. Por quê? Porque vai levar as pessoas para o engano. E Paulo está dizendo, por 3 anos, noite e dia, não deixei de vos avisar. Outra coisa nós aprendemos com Deus aqui. Antes do lobo vir, ele avisa antes. Não avisa? Paulo que avisou por 3 anos eles. Então, todas as pessoas que vão estar diante do juízo final, diante de Deus, não vai ter essa desculpinha não. Não sabia, Senhor. O Senhor nunca me avisou. Não, eu avisei. Você que não ouviu, vai mostrar lá. Não sei se foi um pregador pela televisão, se foi num culto, se foi no texto da Bíblia. Você que não leu, você que não ouviu, você que não deu ouvidos, mas eu te avisei. Versículo 32.